Olá, você que veio nos assistir aqui mais uma vez na nossa live aqui do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo. Eu sou José Carlos Veloso e essa é uma iniciativa do projeto Comunicação, Saúde, Tuberculose com Infecção TB-HIV, que tem o apoio do Departamento de AIDS, Tuberculose, Hepatite Virais e ISTs do Ministério da Saúde, né? E nossa convidada de hoje é uma técnica lá da Coordenação Geral de Tuberculose, a Tieme Arakawa, que é enfermeira técnica lá do CGTM. Falei certo, Tieme, seu sobrenome? Porque a gente sempre se confunde com esses nomes japoneses, né? Desculpa aí, querida. Tudo bom, Tieme? Tudo bem, Veloso. Falou certinho. E o meu nome, na verdade, ele foi aportuguesado, né? Então também contam que no japonês é Tiemi, mas aqui todo mundo me chama de Tiemi, ficou Tiemi mesmo. E essa mistura que a gente faz, né? Ainda bem, porque eu Nesse nosso sempre te chamei Brasil. de Então tá tudo Tieme. certo. Eu nunca pensei que o Tieme Tá tivesse tudo errado. Eu certo pensei que o mesmo. Arakawa falasse errado, mas o Tieme. Então eu falo um certo e outro Para completamente errado. Mas, enfim, Tiemi. É. Tiemi, querida, obrigado por ter aceito o convite aqui, né, para estar falando com a gente aqui no projeto, nesta live do projeto, né? Nessa que provavelmente será a última live do projeto, não sei se a gente vai conseguir dar continuidade, né, encerrando esse projeto, um outro projeto, a gente pretende, né, dar continuidade dessas atividades, mesmo que seja outro projeto, mas incorporar essas atividades que a gente acha bastante importante, esse espaço de comunicação, essa ferramenta de comunicação que a gente institucionalizou aqui no comitê, que são as nossas lives, os nossos podcasts, né, esse processo de comunicação aí que o projeto financiado aí pelo Ministério da Saúde, por meio do DAT, tem nos ajudado aqui, né? A ideia hoje, Tieme, é conversar um pouquinho com você sobre os comitês, a importância dos comitês, né? A maioria das pessoas aqui já sabe um pouco do histórico dos comitês, né? Porque são pessoas que já participam dos comitês, e a gente já falou um pouco do histórico nas lives anteriores, né? Então a gente queria conversar um pouquinho com você sobre umas questões técnicas dos comitês e como que os comitês podem se articular, podem ser uma ferramenta de articulação política. Então, a primeira perguntinha que eu tenho para você é essa aí, como que o CGTM, né, como a Coordenação Geral de Tuberculose aí do Ministério da Saúde, articula com os comitês estaduais e qual a importância dessas articulações aí no nível federal, para vocês, Tieme? Obrigada, Veloso. Obrigada também a toda a equipe aqui, né, do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose de São Paulo. Também agradecer, né, em nome de toda a nossa equipe aqui e para quem está assistindo na nossa sopa de letrinhas aqui do Ministério, explicar o que é a CGTM. Então, o Veloso até colocou, né? Aqui a gente tem a Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose e a gente também cuida de mais duas doenças e duas infecções, né? Que é as micoses endêmicas e também as micobactérias não tuberculosas. Então, a nossa coordenação está responsável aí por essa questão da vigilância e de estabelecer diretrizes para todo esse conjunto aí de doenças. Então, né, Você a nossa sabe que eu não sigla é falo a nada disso, porque eu CGT. não sei falar isso, né? Então, eu deixo para vocês falar essas micro aí todas. Não é essas especificidades, né? E lembrar assim que, por exemplo, as micoses endêmicas são doenças que também afetam muito as pessoas vivendo com HIV ou AIDS. São infecções oportunistas, então a gente também acaba levantando também essa bandeira e mesmo que a gente esteja como aqui, né? A gente está convidado para falar um pouco sobre tuberculose, a gente acaba também levando essa informação, que como você falou, comunicação e informação é tudo, né? Então também deixo essa informação aí para quem está nos assistindo. Mas muito bem, vamos falar aqui um pouquinho sobre os comitês, né, de controle da tuberculose, da nossa rede brasileira de comitês para o controle da tuberculose. Essa iniciativa aqui para o Ministério da Saúde é uma iniciativa não só muito importante, mas também que serviu de exemplo para que a gente conseguisse construir mais espaços que fossem de articulação entre a gestão e a sociedade civil organizada. Então, acho que talvez até já tenham comentado aqui, né, nas lives, mas a Rede Brasileira de Comitês, os comitês, na verdade, né, de controle da tuberculose, eles se iniciaram principalmente
por uma iniciativa, um projeto que existiu entre 2007 a mais ou menos 2012, que foi financiado pelo Fundo Global. Na época, o Brasil era um país que podia receber financiamento do Fundo Global. Hoje em dia, a gente não é mais elegível para os financiamentos, né, dessa importante instituição financeira que é o Fundo Global, é um grande doador de recursos para vários países fazerem suas atividades de controle, não só da TB, mas para o HIV/AIDS e também para a malária, né, que também é uma doença muito presente, não só aqui no Brasil, mas como na região aí do sul global. E aí, nessa época, lá em 2007, o Brasil conseguiu, né, um financiamento e desenvolveu um projeto que era relacionado ao fortalecimento da estratégia DOTS. E aí, pensando na estratégia DOTS como algo mais ampliado mesmo, não só o tratamento diretamente observado, mas tudo que a estratégia dizia, que era também fortalecer a capacidade de resposta dos países em relação à tuberculose, numa perspectiva mais integrada, com uma forte participação da sociedade civil. E aí os comitês acabaram surgindo lá com uma cara de comitê metropolitano, né? Era o nome que se dava na época. E aí, de fato, né, o Ministério da Saúde fazia parte também, né, do grupo ali, gestor desse projeto, e a sociedade civil, já muito atuante desde aquela época, também já fez essa parceria junto ao Ministério e começou a realmente dar corpo, né, para esses comitês. Em 2012, com o final desse financiamento, esses comitês continuaram existindo, já estavam bem estabelecidos, e aí, por própria iniciativa desse conjunto de comitês, se formou a Rede Brasileira de Comitês para o Controle da Tuberculose. Uhum. E o Ministério da Saúde sempre foi membro dessa Rede Brasileira de Comitês. Então, de fato, né, como os comitês são essa instância que une, onde gestão e sociedade civil estão realmente ali como pares, né, como parceiros, o Ministério da Saúde é uma parte integrante, né, da Rede Brasileira de Comitês. Então, a gente entende que o nosso papel não é só um suporte como se fosse um agente externo, mas também pensando que a gente está dentro dessa rede de comitês, que a gente faz parte dela. Então, para a gente é realmente uma iniciativa muito importante. E a forma da gente se articular com a rede é tanto tendo uma pessoa, ou mais, na verdade, hoje em dia a gente tem 2 pessoas aqui, eu e mais uma colega, que é a Patrícia Sanini, que acompanham as atividades da rede, ou seja, participando das reuniões. A Patrícia Sanini é a pessoa que mais participa, né, das reuniões ali do grupo da coordenação mais executiva, né, da rede, seja apoiando em outras atividades. E também pensando que tudo que a gente faz aqui na coordenação precisa também ser divulgada ou precisa da presença da sociedade civil. Então, como é o caso, né, do Plano Nacional pelo Fim da TB, ou dessas iniciativas como o Brasil Saudável, que acho que a gente vai comentar daqui a pouquinho, da gente saber que a gente também tem que levar essa informação para dentro da rede de comitês e trazer aquilo que é discutido dentro da rede de comitês para o que a gente está fazendo aqui de planejamento, de formulação de políticas, etc. Perfeito, perfeito, né? Bom, é bom saber, né? Bom, eu já sei de todas as articulações da importância, mas a intenção aqui é fazer com que os membros, né? As pessoas participantes, profissionais de saúde, sociedade civil, né, que participam do comitê, tenham essa ideia, e pessoas que queiram participar, que estão um pouco distantes da discussão de tuberculose, vejam a importância da formulação dos comitês, né? Porque a gente aqui em São Paulo, a gente vive incentivando a formação de comitês municipais, né? Comitês municipais, porque, claro, a gente pode discutir um monte de coisa no comitê estadual, mas nada como você discutir no seu território, né? Com a participação do profissional, do usuário, enfim, de setor privado, de outras parcerias que os comitês vão se articulando aí no desenvolvimento e nos enrolar desses anos todos, né? Desde 2007 para cá, então a gente está falando aí de 17, mais de 20 anos, né? Quase de 20 anos, não, 15, né? Uma coisa assim, enfim, bastante tempo, né? Agora, veja só, já pensando nessa coisa da articulação dos comitês nos estados, como é que o Ministério, vocês aí da CGTM, enxergam essa parceria dos comitês nos estados, né? Porque, assim, uma coisa é você ter uma política nacional, do Ministério da Saúde, mas o Ministério precisa articular que essas políticas desçam para os estados e municípios. Como é que os comitês podem ajudar nessa articulação junto aos estados? Vocês, o Ministério da Saúde.
Acho que os comitês têm uma função também muito relevante, assim como pensando nessa esfera da gestão, o Ministério da Saúde conta muito com as coordenações estaduais e municipais de tuberculose para conseguirem levar a discussão dessas diretrizes nacionais para dentro dos seus territórios. E claro também, né, pensando aqui na nossa esfera da gestão, que a gestão do SUS é tripartite, então temos também ali uma autonomia, né, de cada ente federado, das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais, e um papel político muito forte também, né, dessas secretarias municipais, dessas secretarias estaduais, também em trazer as suas demandas e fazer uma discussão ali bem integrada dentro dessas nossas instâncias, né, de discussão tripartite, como é a CIT, aí no estado a CIB, e por aí vai. O que o comitê acho que traz também de muito inovador para poder discutir essas políticas dentro do território? É justamente essa presença da sociedade civil, porque amplifica, né, às vezes, uma diretriz como essa da questão da intersetorialidade, não só com esse tom mais político, né, como uma questão mais ali também de alcance de metas e objetivos, mas de realmente visibilizar uma demanda que é da população que está naquele território. Então, acredito que para, de fato, fazer com que algo saia do campo de um plano nacional, de um manual de recomendações, e, de fato, se torne algo mais operacionalizável, mais concreto dentro de uma Secretaria de Saúde ou mesmo aqui no Ministério, de fato, assim, uma pressão, vou falar pressão no sentido positivo, né? Mas Claro. a pressão que a sociedade civil pode fazer, realmente mostrando o quanto aquilo é relacionado às necessidades da população, faz muita diferença. E uma outra coisa que é muito importante para os comitês, e é uma grande possibilidade também, é que, da mesma forma, é puxado muito pela sociedade civil, é a articulação não só com o executivo, mas também com o legislativo. Então, também, mesmo aqui na nossa esfera federal, a gente também reconhece, né, que o papel do legislativo como um articulador entre essas nossas setores aí do governo, uma pressão junto ao executivo, uma pressão em relação à questão, ou decisões mesmo, né, que eles tomam em relação ao orçamento, são muito cruciais para a gente poder fazer com que as políticas se tornem uma realidade. Então, acho que isso a nível local é ainda mais forte, porque aí você tem, né, às vezes no município, essa questão do poder ali dos vereadores, né, dentro dos deputados estaduais, isso pode fazer muita diferença, porque mexe especificamente com a visibilidade política e com uma questão financeira orçamentária. Então, acho que a articulação dos comitês é muito relevante. E acho que até puxando um pouco mais da resposta ali da primeira pergunta, acho que uma função muito importante nossa, enquanto Ministério da Saúde, é também visibilizar a função dos comitês com as coordenações estaduais e municipais, porque a gente sabe, né, que também dentro dessas coordenações, a gente tem responsáveis técnicos que às vezes vão mudando, né? A gente tem mudança de equipe, uma grande rotatividade, sempre tem coordenadores históricos, né, também que já fazem parte dos comitês há muito tempo, que conhecem muito bem a dinâmica, né, desse trabalho, mas tem pessoas novas entrando que talvez não conheçam ou não entendam qual que é o papel do comitê. E a gente sabe também que dentro das secretarias de saúde, muitas vezes há esse desconhecimento. Então, também essa luta por oficializar os comitês, que os comitês estejam oficializados e tenham até um suporte mesmo, seja técnico ou mesmo financeiro, oficial por parte das secretarias, é também muito importante. O Ministério pode muito dar o exemplo e apoiar nesse processo, né? Então, acho que é um pouco por esse caminho. Pois é, né? E a gente, por sua vez, aqui nos estados, a gente replica um pouco essa informação para os municípios, né? A gente vive incentivando que os municípios tenham seus comitês, ou comitês municipais, ou comitês regionais, né? Aqui em São Paulo, a gente foi um caso atípico, que a gente teve um comitê, a gente teve 2 comitês na época do Fundo Global aqui em São Paulo, né? Porque era o comitê da região metropolitana de São Paulo, e a gente incorporou, quando começou o projeto do Fundo Global lá em 2007, o Comitê Metropolitano da Baixada Santista, por conta de alta carga de tuberculose na Baixada Santista, né? E que a gente sabe que é uma zona portuária, a gente tem lá o maior porto da América Latina, um dos maiores do mundo,
enfim, muitos outros municípios pequenos dependem muito do município de Santos, que é um município grande, né, de médio porte, né, e os municípios todos aos redores. Então, a gente teve 2 comitês aqui, e mais recentemente a gente tem o comitê de Ribeirão Preto, né, que eu acho que você, inclusive, chegou a participar da formulação de Ribeirão Preto, não chegou? Então, o Comitê de Ribeirão Preto, que retomou a atividade, infelizmente, ao contrário do Comitê da Baixada Santista, que não conseguiu se organizar, acho que muito por conta de ser vários municípios, né? Não é um município só, né? Ali são vários municípios, né? Mas o Comitê de Ribeirão se organizou novamente, está lá de vento em popa, né, caçando, enfim, com todas as dificuldades de participação de usuário, né, de profissional de saúde, de fazer essa multissetorialidade, com a questão SUS e SUAS, proteção social, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas com bastante gente cheia de vontade de fazer isso funcionar lá, né? E com o apoio da academia, que lá está o professor Ricardo Arcêncio, né, que é da enfermagem lá da USP de Ribeirão, que dá o apoio histórico para o comitê, coisa e tal. Então, isso é importante, né? Porque às vezes a saúde chama só para si essa discussão do comitê. Não, tem que chamar a academia, tem que chamar outras pastas, né, outros setores, né, para fortalecer essa discussão, né? Então, isso é o que a gente fala o tempo todo dentro do nosso, aqui no Comitê Estadual. Agora, só me tira uma dúvida, a gente terminou, eu lembro que a gente era 11 comitês naquela época, depois teve uma época que eu trabalhei aí no Programa Nacional, a gente aumentou 2 ou 3 comitês, e agora quantos são? Olha, a gente tem 13 comitês, né, assim, instituídos, nem todos estão oficializados, assim, no sentido de terem uma documentação mesmo, tem alguns, vou dar o exemplo de Minas, que é o que eu mais me vem assim na cabeça, que realmente conseguiram que a Secretaria Estadual de Saúde fizesse, não me lembro se foi uma portaria, qual que foi o ato normativo, aonde saiu bem bonitinho, assim, o que era o comitê, quem fazia parte do comitê, e realmente colocou o comitê como uma instituição formal, uma instância ali, né, de discussão para o Estado de Minas Gerais, por exemplo, em relação à situação da TB ali naquele local. Isso, nós temos a mesma situação a semelhança aqui. Do que... aí em São Paulo, né? Então, de vocês também tem uma documentação. Uma portaria. E é o que a gente também tem incentivado, uma portaria, incentivado os demais estados a fazerem, porque isso também demonstra muito compromisso, né? Do governo em realmente cumprir com o princípio do SUS, que é a participação social, né? Então, a gente sabe que dentro do Plano Nacional pelo Fim da TB tem especificamente um pilar voltado para o fortalecimento da participação social, que há uma recomendação expressa dentro do plano, né, de que as coordenações, a gestão municipal, estadual e aqui nacional, federal, precisa fomentar esses espaços de participação social. E, obviamente, você ter um comitê e você, enquanto aqui gestão, né, apoiar a formalização desse comitê é de extrema importância. E a gente tem 3 comitês que estão em processo de serem instituídos, né? A gente tem no Paraná, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, já discussões muito produtivas, né, para que a gente consiga formar esses comitês. E aí também foi algo que o Ministério da Saúde, por demanda do próprio grupo, né, tem se debruçado bastante de conseguir apoiar a criação de novos comitês naqueles estados que ainda não têm, porque nosso sonho seria que todo estado tivesse, né, o seu comitê estadual, e que a gente pudesse ter essa troca de experiência entre comitês novos, comitês antigos. E uma coisa que você falou, Veloso, que é realmente muito importante, é essa integração também com a academia, com outros movimentos sociais, porque a gente sabe que tem movimentos que são muito atuantes em TB, ou que são historicamente ligados à TB, mas a gente tem também pastorais carcerárias, por exemplo, ou outros ativismos que estão, né, procurando os comitês ou que já fazem parte do comitê. Aí em São Paulo também, né, tem uma história também muito bonita, né, com a Nádia Faraoni, que trabalhava muito com a questão da insegurança alimentar, com outros temas, e que também foi militante aí do comitê por muito tempo, né?
Uhum, verdade, verdade. Cada comitê tem sua história, né? Alguns têm mais uma presença do movimento de HIV/AIDS, outras pessoas têm mais. Aqui em São Paulo foi muito misto, né? Você teve muita presença do movimento de HIV/AIDS, mas também teve a Nádia, que trouxe muito essa discussão, que Nádia veio lá do movimento, né, de cidadania, para fome, contra a miséria, né, pautando muito essa coisa da alimentação, né, do direito à alimentação digna, coisa e tal, e foi bastante importante. Trouxe outras pessoas também de outros setores, né, então teve gente da pastoral carcerária, né, do Movimento Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, enfim, vários, do próprio movimento aí do Brasil Sem Fome, enfim, várias coisas, né. Agora, por falar nisso, nesses vários outros movimentos, né? Bom, claro, a gente está falando de uma doença com um forte vínculo com determinantes sociais da saúde, que é a tuberculose, né? Isso a gente já vem falando faz tempo, aliás, há mais de uma década que a gente fala isso enquanto movimento social, enquanto comitês, coisa e tal. E, recentemente, a gente teve o lançamento de um plano, que é o Plano Brasil Saudável, do Ministério da Saúde, e que uma das discussões mais fortes é a questão da tuberculose e os determinantes sociais da saúde. Eu prometo que essa é a última pergunta, você pode fazer para a gente uma breve explanação do Brasil Saudável, do CIEDS, que é uma sigla, explicar para a gente um pouquinho como é que os comitês podem se articular com esse plano Brasil Saudável nos estados, Tieme, por favor? Sim, são realmente aí novidades, né, que a gente tem tido aí desde o início dessa gestão, né, agora em 2023, agora em 2024 a gente teve mais desdobramentos e que são considerados assim um marco, né, para a questão da resposta à tuberculose. Então, e acho que também de uma forma muito positiva, é uma agenda que engloba não só a tuberculose, mas outras doenças que também Sim. têm essa forte ligação com a questão social. E algo que também tem sido positivo é até aqui dentro a gente aprender a pensar nessa questão da determinação social e olhar de fato pela ótica da pessoa e não tão fragmentado, né, na resposta a cada uma dessas doenças, né? Então acho que tem sido algo também bem positivo. Mas vamos explicar também o que é o CIEDS e o que é o Brasil Saudável. Então, o CIEDS é o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e outras doenças determinadas socialmente. Uhum. E aí, dentro desse rol aí de doenças determinadas socialmente, a gente tem, por exemplo, a hanseníase, a gente tem o HIV/AIDS, a transmissão vertical do HIV, a transmissão vertical da sífilis, da hepatite B, da doença de Chagas, que também tem transmissão vertical, e o combate às geomintíases, né, que são popularmente mais conhecidas como as verminoses, né, que tem muita relação com a questão do saneamento básico, com doenças que estão quase eliminadas, mas que persistem em certas regiões do país. É o caso do tracoma, que é uma doença que causa cegueira e que hoje em dia está concentrada no território Yanomami, então afeta, né, os povos indígenas que têm mais dificuldade de acesso, que enfrentam também muitas situações em relação até à segurança do seu território, né? A gente tem visto tantas notícias, a questão do garimpo, quanto que isso influencia a saúde desses povos indígenas e até os direitos humanos, né, dessa população, e outras, né? Então, na verdade, o CIEDS e o Brasil Saudável, eles contemplam um grande rol de doenças. Se eu não me engano, vou falar aqui por alto, mas depois até passo para vocês aqui o site certinho, né, do Brasil Saudável, mas é a tuberculose mais 10 doenças e 5 doenças de transmissão vertical, né? São esse escopo aí de atividades que estão sendo consideradas no CIEDS. E o CIEDS, ele é coordenado pelo Ministério da Saúde, mas ele também tem outros ministérios. Teve uma mudança recente, se não me engano, acho que eram 9 ministérios, agora subiu para 12 ou 13, depois eu também confirmo o número, desculpe que agora de cabeça com essa mudança eu não tenho É muita coisa, muita informação, tá certo. Agora contemplados. É muita informação, né? Mas o importante é que o CIEDS ele foi estabelecido por um decreto presidencial, justamente por ele ser um comitê que envolve mais de um ministério. E aí isso dá muita força para essa iniciativa, porque realmente coloca esse compromisso não só do Ministério da Saúde, mas um compromisso de todo o governo federal, dessa parte do executivo, em conseguir fazer uma articulação intersetorial com o objetivo de alcançar
compromissos internacionais, como é o caso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde tem uma meta específica de eliminar essas doenças, né, que podem ser eliminadas como problemas de saúde pública. E aí realmente chama a responsabilidade desses ministérios para que eles possam ter agendas que sejam sinérgicas, porque a gente teve uma primeira fase desse comitê, onde o Ministério da Saúde fez reuniões com cada um desses outros ministérios que fazem parte do comitê, e a gente vai identificando que, por exemplo, para o Ministério do Desenvolvimento Social, obviamente esse combate à fome, esse combate à pobreza é uma pauta de extrema importância. E quando a gente apresenta os dados e mostra que as pessoas com TB, 48% das pessoas com TB e suas famílias sofrem custos catastróficos em decorrência da doença, que é o estudo, né, da doutora Etel, do pessoal da Universidade Federal do Espírito Santo, que mostra, né, o custo catastrófico é quando uma pessoa tem mais de 20% da sua renda familiar impactada por custos com o tratamento, mesmo que as consultas, o medicamento estejam no SUS. Então não basta só, o SUS é uma vitória, né, uma conquista, mas não basta ter só o SUS. Também essa pessoa perde renda, essa pessoa tem outros tipos de gasto que a gente também precisa olhar e que influenciam, né, a adesão ao tratamento. Então, quando a gente mostra esse dado para o Ministério do Desenvolvimento Social, eles falam assim, gente, aí é uma população que a gente pode atuar. E aí o que a gente está buscando é justamente conseguir identificar essas pontes, mas agora realmente construir juntos essas estratégias para conseguir atacar esses problemas de forma conjunta. E aí o Brasil Saudável, ele foi instituído agora, em fevereiro de 2024, e ele é um desdobramento do CIEDS, porque ele vai realmente estabelecer um programa de governo aonde essas agendas sinérgicas que estavam sendo discutidas no CIEDS vão poder ser implementadas. Então ele tem o programa Brasil Saudável, ele vai conseguindo dar um contorno mais operacional para aquela discussão mais de articulação que estava acontecendo no CIEDS. E aí também, para conseguir dar esse caráter mais concreto, foram elencados 175 municípios que têm sobreposição dessas doenças que estão dentro do comitê e que aonde também serão priorizadas ações desses ministérios que estão envolvidos aí. E a ação dos comitês também dentro disso, e a ação dos estados e municípios, é claro que esse programa, esse comitê, eles foram instituídos em nível federal, mas eles são também um modelo, ou até foram inspirados em iniciativas estaduais e locais. Então, tem alguns estados que estão se inspirando no CIEDS para também fazerem instâncias formalizadas dentro das suas estruturas de governo para botar secretarias para falar em conjunto, como até o Veloso chegou a comentar, em relação a essa articulação entre SUS e SUAS, né, entre saúde e assistência social, até São Paulo já tem também um histórico, já promoveu, né, essa articulação, e o comitê, a sociedade civil teve muito presente, não só cobrando, né, essa articulação, quanto acompanhando todos esses processos e mostrando esses caminhos. E aí a proposta agora é que realmente seja não só em duplinha, né? É a saúde e a ciência social, é a saúde e os direitos humanos, é tentar fazer realmente uma plataforma em que tudo isso esteja de forma conjunta. Então, os comitês, aí nesse caso, tem também muito essa função da pressão, mas também a função de monitorar. Então, no CIEDS tem o acompanhamento, né, da sociedade civil organizada, então tem representantes dos principais movimentos que atuam com essas doenças que estão no Programa Brasil Saudável, e eles são convidados, estão participando das reuniões, justamente para poder apontar aquilo que, às vezes, o olhar do executivo, o olhar do governo não consegue trazer. Então, as críticas, as demandas, as observações que a sociedade civil traz são muito pertinentes, porque de fato o tempo, né, do governo é um tempo burocrático e muitas vezes é um tempo lento. Então, de fato, assim, os comitês são aqueles locais ou são aquelas pessoas que podem ajudar a dar celeridade, porque estão ali acompanhando e não deixando essa peteca cair. Então, até mesmo a instituição desse Programa Brasil Saudável, acho que reflete também as preocupações que a sociedade civil e outras instâncias traziam de, será que numa estrutura de comitê as discussões não ficam muito ainda num campo mais teórico, num campo mais político? Como é que a gente vai ter uma ferramenta de realmente levar essa ação lá para o território? E aí acho que o Programa Brasil Saudável já é uma primeira resposta,
E a pergunta agora é, e aí, como é que vai começar esse programa Brasil Saudável? Como é que isso vai se realizar? Lembrar vocês também, todos que estão nos assistindo, que o plano, né, as diretrizes, na verdade, do programa Brasil Saudável estão atualmente em consulta pública. Então, também vale muito a pena vocês que estão nos assistindo, quem também for de outros comitês aí de controle da tuberculose ou que trabalha com essas outras doenças, essas outras populações afetadas que podem e que vão se beneficiar desse programa, acessem esse documento e vejam quais são as diretrizes, né? Porque foram construídos alguns eixos de atuação, algumas propostas já de estratégias, e vai ser muito relevante a gente ter, de fato, né, essa consulta pública, essa percepção realmente, como você falou, dos usuários, de quem está na ponta, de quem é dessas populações, dos indígenas, das pessoas ribeirinhas, por exemplo, das populações mais afetadas pela tuberculose, que possam também trazer a sua visão em relação a esse documento. Ótimo, Time. Só ressalvando uma coisa, o plano fica em consulta pública até meados de maio, né? Então, se a pessoa que estiver assistindo a gente já passou de maio, não está mais em consulta pública, mas foi muito bem divulgado, a gente divulgou bastante para a sociedade civil, os comitês divulgaram para os profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde nas cidades do interior de São Paulo, no interior do Brasil, os comitês, vários comitês, então tem sido bastante divulgada essa consulta pública, até porque é um tema que tem tomado bastante tempo na nossa pauta, né, de políticas públicas para tuberculose, HIV/AIDS, hepatite, né, as questões dos determinantes sociais de saúde, que é isso, né, determinantes sociais de saúde, é isso, a saúde não depende só da saúde dela só para manter a saúde, né, a gente tem que ter tudo, né, saúde não é só questão física, é acesso à cultura, ao trabalho, ao lazer, à habitação, né, uma habitação digna, alimentação digna, e é isso que a gente vem pautando já há muito tempo, e a gente quer muito que essa ideia, né, de proteção social realmente se concretize lá na ponta, lá no território, lá para o usuário, né, que está fazendo serviços, que está fazendo uso dos serviços, realmente receba essa proteção social, não só para dar andamento no seu tratamento, como também para chegar até a cura, né? No caso da tuberculose e outras, do HIV/AIDS, para que seja controlado, enfim, essas coisas todas, né, Tia? E é isso? É isso, Time? Queria também colocar que a nossa memória às vezes falha, mas a internet está sempre aqui para nos ajudar. Só para reforçar que são 14 ministérios que estão aí compondo o Brasil Saudável atualmente. Então, é o Ministério da Saúde mais 13 ministérios. Não, legal, e vamos ver se a gente consegue descer com essa discussão para os estados e para os municípios, né, chamando aí as secretarias de assistência social, de saúde, de direitos humanos, de transporte, né, enfim, porque são temas importantes para as pessoas mais empobrecidas, que são mais afetadas com todas essas doenças, que são atendidas aí pelo Brasil Saudável, pelo CIEDS, Comitê Interministerial, e pelos outros comitês que a gente quer que se formem nos estados e nos municípios, né? Bom, é isso, Tia. Eu queria agradecer você pelo convite, por estar aqui com a gente conversando hoje, né? Não é a primeira vez que a gente conversa, a gente já conversou em outros espaços de articulação, online, não, né? Mas é sempre bom consolidar essa parceria e saber que o Ministério está sempre apoiando as ações dos comitês estaduais, né? Obrigado, viu, Tia? Bom, obrigada, a gente agradece aqui, como eu falei, né, um agradecimento de toda a equipe, da nossa coordenadora geral, doutora Fernanda Dockhorn, também agradece, e colocar que a gente está à disposição também de vocês, a gente tem um e-mail, né, que é tuberculose@saude.gov.br, se precisarem de algo, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato aí por meio desse e-mail com a gente aqui da coordenação geral da vigilância da tuberculose, das micoses endêmicas e das micobactérias não tuberculosas. Muito obrigada, Veloso. Obrigada a todos aí que nos assistiram.
Tieme, obrigado a você e parabéns aí a toda a equipe, a doutora Fernanda, você e toda a equipe. E só lembrando que hoje eu estou sozinha aqui, porque minha colega Eri Shimoto teve problemas técnicos, internet é isso aí, né? Fazer coisas online tem suas vantagens e suas desvantagens, ela teve problemas técnicos e não conseguiu participar hoje da nossa conversa, e a gente não tinha outra data, a gente teve que dar andamento à nossa conversa aqui, mas nossos agradecimentos também a Eri, que acompanhou, que participou desde o início do projeto, em todas as atividades, né? Agradecer ao CGTM pelo apoio também, a toda a secretaria executiva aqui do Comitê Estadual, que é a Giovana, a Raquel Russo, o Américo, a Ângela, a própria Eri, né? Que tem dado apoio também aqui no comitê, porque esse é o projeto do comitê, né? Lembrando que essa é uma atividade do projeto Comunicação, Saúde, Tuberculose e Co-infecção TB-HIV do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose aqui do Estado de São Paulo, Secretaria da Saúde. A gente também tem o nosso podcast mensal, tem lá uma série de podcasts nossos sobre tuberculose, sempre tuberculose é alguma coisa mais, envolvendo comitê, sociedade civil, gestão, boas experiências exitosas que acontecem por aí, pelo interior de São Paulo. Então, é legal, se quiserem lá nos ouvir, a gente está na nossa, chama-se PodTB, vocês podem achar pelo PodTB ou também pelo Comitê Paulista TB, está aí nas principais plataformas de tocadores de podcast, está aqui no nosso canal do YouTube, dá um likezinho aí, se inscreva no nosso canal, divulgue aí as nossas lives, os nossos vídeos, que a gente também está fazendo aqui, né, uma série de 4 vídeos super rápidos, falando sobre tuberculose, co-infecção, determinantes sociais, discriminação e preconceito, e também tem os nossos boletins que a gente está soltando, tem 3 edições de boletins desse projeto que a gente está elaborando, e até o final do projeto vai estar à disposição via online para todo mundo. Tieme, querida, muito obrigado e até uma próxima, viu? Beijão para vocês. Tchau, tchau.